Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano A, do sétimo ano B. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos na nossa 19ª semana, hoje, dia 22 de setembro. Vamos lá. O que é que nós vamos estudar agora, professor? Vejam só, até aqui estudamos animais que não possuem coluna vertebral, ou seja, os invertebrados. Até a semana passada, a gente estava estudando, todos aqueles grupos de animais que estávamos estudando eram animais invertebrados. Então vocês devem lembrar de alguns deles, como por exemplo os anelídeos, né? Tem a minhoca, né? Os artrópodes, que são ali os insetos, os aracnídeos. A gente estudou também os moluscos, a gente estudou também os nematódios, os platelmintos, a gente estudou, enfim, um grupo enorme de animais, poríferos, todos eles invertebrados. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não possuem vértebras, eles não possuem coluna. A coluna é formada por pequenos uns conjuntinhos de ossos, né, que a gente chama de vértebras. Então esses animais não possuem vértebras, não possuem coluna, por isso animais invertebrados. A partir de agora estudaremos a diversidade de animais vertebrados. São aqueles que possuem as vértebras, daí o nome vertebrado. Vértebra é o conjuntinho dos ossos que forma a coluna. Então, quando a gente entende assim, quando eu falo animais vertebrados, eu estou falando dos animais que possuem coluna, né? Ou seja, que possuem coluna vertebral, como está dizendo aí o texto, né? Aí eu coloquei como exemplo aqui, né, o peixe. Se você observar aqui a coluna do peixe, cada ossinho desse é uma vértebra, como eu disse, daí surge o nome vertebrados, né? Então tem a colunazinha aqui do peixe. Já que a gente mostrou o peixe, o primeiro grupo de animais que nós vamos estudar, de animais vertebrados, vai ser os peixes, né? Então vamos lá. Os peixes. Os peixes, como nós vimos, são animais vertebrados que vivem em ambientes aquáticos, ou seja, vivem na água. Sejam eles marinhos, né, na presença de água salgada, ou de água doce, durante todo o seu ciclo de vida. Muitos peixes apresentam escamas sobre a pele, cuja função dessas escamas é revestir e proteger o corpo. Outros peixes possuem um revestimento de placas ósseas no lugar das escamas. Okay? Como assim, professor? Veja só que eu tenho peixes com escamas, então você tem essas estruturazinhas aqui pequenas, né, que protegem o corpo do peixe, mas nós temos também os peixes com essas placas ósseas. Por exemplo, esse peixe aqui, se você observar, essas estruturas são maiores que as escamas e também são mais resistentes, mais rígidas, mais duras, né? Então nós vamos ter peixes em que o corpo dele é revestido por placas ósseas e nós vamos ter peixes revestidos por escamas. Então a primeira informação assim, importante que a gente deve se atentar, né? A maior parte desses animais, desses peixes, possuem nadadeiras, estruturas associadas à locomoção, ou seja, para que o peixe possa, né, nadar debaixo d'água, para que ele possa se locomover, possa se mover, né? E também essas nadadeiras servem para o equilíbrio do peixe, então ele fica se equilibrando ali à medida que vai, né, movimentando uma nadadeira ou outra, e a orientação também do peixe, né? Então eu coloquei um peixinho aqui, e aqui só para vocês verem quantas nadadeiras o peixe. Claro que isso varia de espécie para espécie, mas a quantidade de nadadeiras é grande. Olha só, o peixe, por exemplo, tem essa nadadeira aqui na frente, ó, a nadadeira peitoral. Primeiro, pulei aqui uma coisa. A parte de baixo, a barriga do peixe, a gente chama de ventre, né? E a parte de cima das costas a gente chama de dorso. Então aqui eu tenho a área, a superfície dorsal do peixe, né, que são as costas do peixe, e aqui eu tenho a superfície aqui ventral, né, o ventre do peixe, né? Então vamos lá. Olha só quantas nadadeiras o peixe tem. Tem essa daqui na frente, a nadadeira peitoral. Nós temos essa aqui no meio do ventre do peixe, que é chamada nadadeira pélvica. Já viram que o peixe também tem essa outra aqui, chamada de nadadeira anal, porque o ânus do peixe fica pertinho aqui. Nós temos aqui o que o povo popularmente chama de o rabo do peixe, né? O rabo do peixe, mas o nome certo é nadadeira caudal, né? Uma cauda, então nadadeira caudal, né? O rabo do peixe, né? O peixe não tem rabo, tem nadadeira caudal. A nadadeira adiposa, que é essa pequena nadadeira bem pequenininha que tem aqui, que dá estabilidade ao peixe também. E a nadadeira dorsal,
que fica no dorso, né, nas costas do peixe. Então, veja como ele tem muitas nadadeiras. Então, o peixe ele consegue se mover rápido e tomar direções rápidas, né, por conta desse conjunto complexo, né, de nadadeiras. São muitas nadadeiras, né? A percepção, veja só, o peixe ele é capaz de perceber o movimento da água, né? Então, se, por exemplo, um outro peixe se aproxima dele, ele sente. Ele não precisa necessariamente ver que tem um peixe se aproximando ou ver que alguma coisa está se aproximando dele. Ele sente. E ele sente como assim, professor? Ele sente porque ele tem uma linha. Olha, tá vendo essa linha mais escura aqui? A linha lateral do peixe. A percepção da movimentação. Percebe o movimento da água porque ela é feita por uma estrutura sensorial, né, que é muito sensível, que tem várias células ali nervosas, né, que sentem o movimento da água, denominado linha lateral. Tem até umas fotos de uns peixes. Olha aqui a linha lateral. Essa linha é responsável pelo fato do peixe poder perceber, né, a movimentação da água, se tem algum outro animal se aproximando dele. Aqui esse outro peixe também tem essa linha, né, lateral, por onde ele sente o movimento da água, né? Então vamos lá, continuando. Em algumas espécies, está presente um órgão muito interessante chamado de vesícula gasosa. Ou também em alguns livros vocês vão encontrar essa palavra, bexiga natatória, que é preenchida por gases, né, por ar, por gases, e auxilia na flutuação na água. Quando a bexiga natatória esvazia, o peixe desce ao fundo, né, da coluna d'água, ele desce para o fundo. Né? Quando ela se enche de ar, o peixe sobe, vai até a superfície. Então vamos supor, o peixe quer subir, ele vai esvaziar essa bexiga que está cheia de ar. Ele esvazia e ele consegue subir mais para a superfície, né? Na verdade, minto, ele enche. Oh, meu Deus do céu, estou me atrapalhando aqui. Ele enche de ar e aí ele sobe, né? Fica com mais ar, ele sobe. Ele esvazia, aí desce. Esquece o que eu acabei de falar, certo? Vamos lá, corrigindo. Ele enche de ar para poder subir para a superfície. E ele esvazia de ar para poder descer mais para baixo, mais para fundo, para o fundo do lugar onde ele está, do rio, do oceano, enfim, é assim que funciona, ok? E como o nome disso aqui, vesícula gasosa ou bexiga natatória. A respiração da maioria dos peixes, você pergunta assim, como é que o peixe respira? Ele tem pulmão? Não, ele não tem pulmão. Pulmão tem a gente, né? Ele tem uma estrutura chamada brânquias. Olha só, a respiração da maioria dos peixes é realizada exclusivamente por brânquias, estruturas localizadas na lateral da cabeça do peixe que retiram o gás oxigênio da água, certo? Em alguns peixes, as brânquias são protegidas por placas chamadas opérculos, né? Você já viu essa estruturazinha aqui na cabeça do peixe, né? Já, ó, aqui por dentro, né? Então a água vai passando pela boca, como está mostrando esse esquemazinho, e passa por essas estruturas avermelhadas aqui chamadas de brânquias. Então é por aqui que o peixe respira. É por aqui que ele retira o oxigênio presente, dissolvido na água, né? É muito interessante isso daqui. Os peixes que possuem esqueleto, continuando o assunto, vendo outras características dos peixes, os peixes que possuem esqueleto formado só por cartilagem, né, são denominados peixes cartilaginosos, porque tem peixes que são formados por estruturas ósseas e tem peixes que são formados por estruturas cartilaginosas, né, o esqueleto dele é cartilaginoso. Então, os peixes que possuem esqueleto formado por cartilagem, né, são denominados peixes cartilaginosos. Os principais representantes desse grupo são os tubarões. Então, o tubarão ele não tem ossos, ele tem cartilagem. As raias e as quimeras. Então, tem aqui o tubarão, conhecido aí de vocês, já viram aí filmes, vídeos, imagens, desenhos também que aparecem os tubarões. Não são tidos como animais muito carinhosos, né, muito amáveis, né? Na verdade, eles atacam mais para se defender. Eles nem gostam de carne humana, na verdade, né? Eles se sentem ameaçados pelos banhistas que avançam lá, né, na praia, lá nas águas, e eles se sentem ameaçados, vão lá e atacam. Mas eles não caçam seres humanos, eles não gostam, nem gostam de carne humana. Na verdade, se você perceber, ele morde, mas solta. Né? Só que a mordida é tão grande que às vezes chega até a desmembrar a pessoa. Né? Tem que ter muito cuidado. Aqui eu tenho as raias, né? Uma raia que ela também possui o seu esqueleto formado por cartilagem. E aqui eu tenho esse peixinho tão simpático, né, do olhão aí, que é uma quimera.
é um peixinho que ele também não possui estrutura óssea, a estrutura dele é cartilaginosa. Já os peixes que possuem esqueleto constituído principalmente por ossos são chamados de peixes ósseos. Então, peixes cartilaginosos, e agora a gente vai ver os peixes ósseos, porque o seu esqueleto é formado por ossos. Então, podemos citar como exemplos desse grupo o lambari, o dourado, o pintado. Então, aqui eu tenho aí o lambari, eu tenho aí o dourado, né, o peixe dourado, e aqui eu tenho o peixe pintado, por conta dessas pintinhas, né? Só alguns dos exemplos que eu coloquei para vocês verem aí os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente não vai se aprofundar nesse assunto dos peixes, é só para apresentar eles e apresentar algumas características interessantes de como os peixes como é que eles vivem, né? Como é que ele consegue flutuar na água. Ah, ele tem uma bexiga natatória, né? Ele tem uma vesícula gasosa ali, uma vesícula que se enche de gás. Interessante isso, né? Então ele enche de gás para poder ir mais perto da superfície, ele esvazia para poder descer. A gente conheceu sobre o funcionamento das nadadeiras. A gente viu também a questão de alguns peixes possuírem escamas, outros possuem placas ósseas. A gente conheceu os peixes cartilaginosos, porque o esqueleto dele é formado por cartilagem. A gente viu os peixes, né, que possuem estruturas ósseas, são os peixes ósseos, né, o esqueleto dele é formado por ossos. Então, a gente viu muitas coisas a respeito dos peixes. Espero que tenham gostado da aula. Até a semana que vem, se Deus quiser. Viu? Um abraço para cada um de vocês. Tchau.